Hoje, 19 de maio de 2026, segunda-feira, vamos gravar a continuação do nosso estudo do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 61 de Isaías. Jesus leu este trecho na sinagoga antes de começar o seu ministério. Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de espírito abalado. Eles serão chamados filhos de justiça, plantação de Yahvé, manifestação do esplendor da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renomearão cidades assoladas que têm sido destruídas geração em geração. Estrangeiros estarão aí para apacentar vossos rebanhos, pessoas de outras nações trabalharão em vossos campos e vinhas, contudo sereis chamados sacerdotes de Yahvé, ministros do nosso Deus. Fartar-vos-ei das riquezas das nações, para suceder-lhes na sua glória. Um lugar de vergonha que tendes, tereis porção dobrada de honra. Em lugar de humilhação, bradareis de júbilo. Em herança, porquanto recebereis porção dobrada de sua terra e terás alegria eterna. Com efeito eu, Yahvé, que amo o direito e detesto a desonestidade, o roubo, toda malícia, lhes darei fielmente sua recompensa, estabelecerei com eles aliança por toda a eternidade. A sua posteridade será conhecida em todas as nações, a sua descendência no meio dos povos. Todos aqueles que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado de Yahvé. Transbordo de alegria, em Yahvé minha alma se regozijará no meu, porque ele me vestiu com as vestes da justiça, cobriu-me com o manto da justiça, um noivo que se adora como um noivo que se adora com uma coroa sacerdotal, qual o noivo que se enfeita com mais ricas joias, que assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim soberano Yahvé, para nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Amém. Por meu amor misericordioso para com Sião, não deixarei de agir por compaixão a Jerusalém, não descansarei enquanto sua justiça não resplandecer como o romper da aurora e sua salvação como as chamas de uma grande tocha. Eis que as nações contemplarão a sua justiça, todos os reis e governantes da terra a sua glória. Tu, ó Israel, serás chamado por teu nome, que a própria boca de Yahvé te conferirá. Serás um maravilhoso diadema nas mãos do Eterno, uma coroa real na mão do seu Deus. Ó Israel, tua terra não mais será chamada desprezada nem abandonada. Tu serás chamada Refizibá, o meu prazer, nela está, e a sua terra Beulá, casada, porquanto o Senhor terá grande prazer em ti, e a tua terra estará desposada. Do mesmo modo como um jovem se casa com sua noiva, assim teus filhos se casarão comigo. Da mesma maneira como o noivo alega da noiva, assim também o teu Deus te alegará de ti. Ó Jerusalém, coloquei sentinelas sobre os teus muros, que jamais deixarão de estar atentos dia e noite, sem descansar para vós. Vide que clamais incessantemente a Yahvé, não há trégua. Também não deixes que o Eterno descanse, até que tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo todo. Yahvé jurou pela sua destra e pelo seu braço forte: não tornarei a dar o teu trigo como alimento aos teus inimigos, nem os estrangeiros
tornarão a beber do teu vinho, aquele com que tu te fatigaste produzindo. Entretanto, aqueles que ceifaram o trigo e o comerão, louvando a Yahvé, aqueles que juntaram as uvas delas beberão alegremente nos pátios do meu templo, os meus atos sagrados. Conclusão: passai pelos portões, preparai um caminho para o meu povo, construir a estrada, remover as pedras, erguei uma bandeira para as nações. Em verdade, Yahvé faz ouvir a sua voz até os confins da terra. Dizei à filha de cidade de Sião: eis que o teu Salvador está chegando, eis com ele a sua recompensa, o seu galardão está seguro em sua mão. Eles serão chamados povo santo, redimidos de Yahvé, e tu serás chamada querida, cidade não desprezada. Amém. Então até o 62. 63 já começa a vingança do nosso Senhor Jesus, quando ele vem para vingar dos seus inimigos, para estabelecer esse milênio de Israel e de Jerusalém. Claro que isso aqui não é a situação de hoje, Jerusalém de Israel, que está nos abrigos subterrâneos dos mísseis do Irã. Isso é o milênio. Então aqui, quando Jesus leu esse capítulo 61, ele disse que estava cumprido até o versículo 2a, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé, do Pai. O Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque Yahvé me ungiu para anunciar boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Então esse é o processo em que Jesus está fazendo. Ele cumpriu até aí e até para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé. Então aí ele instituiu a igreja e deu-nos a missão de libertar os prisioneiros da escuridão, do mundo das trevas, cativos. Mas para aqueles que quebrantarem o coração em arrependimento dos seus pecados. Então a igreja tem essa missão de libertar as pessoas do pecado, trazer o Espírito Santo do arrependimento e do perdão, mas a igreja judaica do milênio, da grande tribulação, e a igreja do milênio será ressuscitada e virá para a terra para reinar depois da vingança do nosso Deus. Ele não leu, Jesus não leu a parte B desse versículo 2 de 61 de Isaías. Mas quando ele concluiu essa leitura, e o Evangelho diz, ele virou-se para os judeus e disse: esta escritura se cumpriu neste dia. Então ele se anunciou como o Messias, claro, e o Redentor de Israel, e aquele que trará todas essas bênçãos a Israel e colocará Israel sobre a cabeça de todas as nações. Os judeus se revoltaram com essa palavra de Jesus, tentaram apedrejá-lo e jogá-lo de cima do precipício. Então você vê como era grave esse texto e ainda hoje é para os judeus. Mesmo eles não aceitando Jesus ainda até hoje, porque não viram esse cumprimento, Jesus não cumpriu essas promessas. Mas claro que Jesus cumpriu, mas o Israel verdadeiro, o Israel de Deus, aquele Israel do coração arrependido, quebrantado, humilhado na cruz, aceitou o seu sacrifício na cruz. Então a igreja espiritual e visível, ela que está no meio da igreja oficial, ela é verdadeiramente a luz desse mundo, o sal dessa terra. Essa é a boa nova de Cristo. Nos dará eterna aliança e nos deu na cruz eterna aliança e nos dará alegria eterna. Mas a segunda parte, que é transformar Jerusalém na capital central de todas as nações, hoje é Nova York, né? Washington, Genebra, Pequim, que mais? Moscou. O poder está dividido, está espalhado, mas o poder será em Sião, em Jerusalém, com Jesus, a igreja ressurreta e os demônios amarrados no abismo. Ainda não chegou. Depois da vingança, no capítulo 63, Jesus vai descer com seus santos anjos, a 144 mil legiões, anjos e legiões e virgens judeus das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo, para se vingar das nações que não quiserem o seu domínio. Mas aí a igreja, nós já estaremos arrebatados, viremos com ele virá com cavalo branco, não mais com jumento, de paz, de humildade, mas ele virá como um monarca, aquele rei que toma posse do seu reino, que é a terra que ele criou e que ele resgatou,
aqueles que se arrependeram e creram no Evangelho. Não se deixaram confundir pelo pecado nem pelos espíritos malignos das falsas religiões, aí, principalmente da Europa, da África, da Babilônia, esses afrodescendentes, Umbanda, Macumba, maçonaria, a magia política da maçonaria e do Lúcifer, das igrejas de Satanás de Lavey, da Califórnia, nem do renascimento pagão, do hermetismo, né, da filosofia hermética e do judaísmo ortodoxo, da Cabala, do sem Jesus, né, da Mishnah, do Talmud. Então, todas essas magias aí serão eliminadas da terra e só Jesus, com sua igreja ressurreta, reinará no mundo espiritual e no mundo da terra, no mundo político da terra, na geopolítica da terra, que hoje está tão confusa, o Oriente brigando com o Ocidente. Né? Então, essa é a boa nova do Evangelho, que nós temos essa aliança eterna com o Pai, que é Yahvé, o Deus dos judeus, revelado pelos judeus, em Jesus Cristo, seu Filho, Yeshua, Yehoshua, com o Espírito Santo no nosso coração para nos santificar. Então esse é o trabalho, o nosso trabalho missionário, é o nosso trabalho de evangelismo. Então Isaías 61 nos traz essa confirmação. Jesus veio para carregar os nossos pecados, julgar o mal e os seus demônios, a justiça do Pai, revelar a ordem espiritual da alma. Não é a magia hermética da Cabala, de Fotino, do neoplatonismo, do Renascimento da Europa, né? Nem alguma igreja particular, germânica ou anglicana, como a gente viu que aconteceu na história da igreja, mas uma igreja só católica universal, nem de Roma. A igreja está em todo lugar onde 2 ou 3 se juntarem em nome de Jesus com a palavra de Deus e o Espírito Santo, e ali com uma célula surge luz e sal para o mundo perdido das trevas, que estão morrendo sem saber para onde a sua alma vai. Quando a alma sai o cérebro está no pescoço e a alma está sobre o cérebro. E quando a alma sai do cérebro, ela vai para a luz ou vai para as trevas. Né? Então, se ela vai para a luz, os santos anjos de Deus, Jesus leva. Os testemunhos comprovam, a ciência dos testemunhos nos comprovam dia a dia, aos milhares de toda a terra, no mundo cristão, quando a gente vê os ressuscitados nos dizerem o que aconteceu. Recentemente eu vi um testemunho de uma mãe muito interessante, uma cristã, em que ela estava em casa, o seu filho menor, seu filho pequeno, né, tinha saído com a cadela, e a cadela voltou sem o garoto, molhada. E aí ela pensou na hora, disse assim, alguma coisa aconteceu com meu filho. E aí ela correu, ao invés de correr para a piscina, ela correu para o quarto. Chamou ele pelo quarto, ele não estava. E ela sentiu a voz, assim, como de Deus dizer, ele vai na piscina. E ela não queria ir, porque sabia que ele tinha se afogado. E ela correu, quando chegou na piscina, realmente, o garoto tinha sido afogado. E ela tirou o garoto da piscina e fez massagem, e o garoto voltou. E ela repreendeu o filho, disse, filho, por que você não falou que ia tomar banho na piscina e tudo? Aí o garoto falou para ela, olha mãe, eu estava bem, eu estava com Jesus. Disse, Jesus me levou numa mesa, estava cheio de frutas, mas eu só comia banana e a laranja. Aí ela disse que essa experiência mudou a vida dela. Então esses fenômenos, os testemunhos que acontecem, que Jesus opera, que Jesus ensina, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus ressuscita, são os milhares. A gente não precisa ir numa ciência, num laboratório, de uma faculdade, de uma física, para entender a verdade do mundo espiritual. Jesus providencia essas revelações para nós toda hora, todo momento. Né? Outro testemunho também com crianças, um senhor fazendeiro, estava no almoço, no churrasco, e ele vinha estudando com o pastor a Bíblia, lendo, orando. E ele estava lá naquele domingo de churrasco de família, e ele estava lá na mesa, sentado, almoçando, e de repente ele falou, deu aquela voz no ouvido dele, vai nadar. E ele pensou que aquilo fosse um pensamento qualquer e continuou comendo ali. De repente a voz repetiu na cabeça dele, vai nadar. Aí ele, poxa, mas isso está repetindo na minha cabeça. De repente a voz falou bem claro e bem
enfático para ele: vai nadar agora. Aí ele não teve como resistir, né? Ele levantou-se da mesa e falou para todo mundo na mesa: eu vou nadar. Aí todo mundo diz: mas como, você está louco? Agora está almoçando, vai nadar agora? Saiu, foi para a piscina, pegar a roupa para nadar. Quando chegou lá, a filha dele estava afogada lá, né? Estava afogada e ele chegou em tempo de salvá-la. Então ele realmente, todos esses testemunhos de vida, a gente pensa que é uma coisa simples, aí tem pastor que critica, diz, não, isso não é Espírito Santo, isso é da sua cabeça, e que, né, isso aí vai gerar uma heresia, vai dizer, não, mas são fenômenos que acontecem, uma ciência do Espírito Santo que acontece com a gente, né? A gente é incomodado pelo Espírito de Jesus, incomoda o coração da gente, para que a gente também pregue a palavra de Deus para pessoas que estão morrendo, às vezes, né? A gente sente que deve ir orar com aquela pessoa, falar para que ela se arrependa, para que ela aceite Jesus. Ela está numa situação, numa UTI, no quarto, ou mesmo qualquer oportunidade de encontro, de conversa. A gente pode, como eu disse, né, esse livrinho do Paul Washer, o Evangelho de Jesus Cristo, você pode adquirir por uma fração, um pacote, e distribuir para a pessoa entender essa palavra de Jesus, a salvação em Jesus Cristo, quando ela vê, é muito bem explicado nesse livreto. Então eu agora vou dar até aqui para um vereador que eu conheço, né, que Jesus salvou, livrou ele e a família de um acidente fatal. A mulher e o filho estavam no banco de trás e um carro com um reboque de lenha bateu exatamente no carona. E ele escapou e a família toda. Então, para mim, isso é claro que Jesus o livrou e a família dele. Então a gente vê, analisa, vê as coisas que estão acontecendo. A gente não precisa ir no laboratório de física para entender a ciência da realidade, né? A gente tem que analisar o que está acontecendo, que coisas são impossíveis de acontecer para livrar uma pessoa e acontece, como o caso desse vereador, né? Por que que uma pessoa vai sair de casa, a mulher e o filho sentam no banco de trás e ele sozinho fica no banco da frente, né? E nesse dia, exatamente, acontece um acidente e esse acidente não permite a sobrevivência do carona. Quer dizer, tudo não é uma coincidência, é um livramento de Deus. E a gente deve ter um coração quebrantado, arrependido com Deus, e estudar, estar com Ele, com o Espírito Santo, porque esse Jesus veio exatamente para nos libertar, libertar dos acidentes, libertar das doenças, libertar dos enganos, das mentiras, dos crimes, né? Dos pecados, dos desejos incontroláveis, das iras incontroláveis, irascível, porque a nossa alma tem várias potências naturais e nós temos que educar essas potências da nossa alma, sermos uma alma que faça o bem, não o mal. E como lemos na parte B do versículo 61:2, a vingança deixa para Jesus. Jesus vai ser o vingador de toda a sua igreja. Então, nós estamos aqui na segunda aula desse curso de evangelismo, o Evangelho de Jesus Cristo. Estamos anunciando as boas novas para as pessoas, a nossa missão, Mateus 28, que Jesus deixou para a sua igreja. Amém? Então, oremos, Senhor Deus, que nós possamos edificar as pessoas e, se você não aceitou Jesus, aceite agora no seu coração, na sua mente, na sua vida, no seu caminho. E você que nos assiste ainda, já deu igreja batizada, cristã, eu agradeço a audiência e deixo a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, para você e sua família, seus amigos, seus familiares. Jesus falou, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna, nosso Senhor Jesus Cristo, locador da luz de glória doméstica para o grupo Cruz e Força e para o canal TV Notícia Cristo Rei Jesus de Nazareno. Falou, Alfa, até uma próxima oportunidade. Se gostar dessa mensagem, compartilhe, dê um like, comente, se inscreva e também no grupo WhatsApp, peça seu curso de Teologia em Áudio, 192 arquivos, 72 aulas. 92 aulas para você ouvir enquanto faz a limpeza da casa, entra cozinha e vai se formando na teologia bíblica cristã. Abraço, até a próxima.